Pessoal, bem-vindo a essa videoaula. Meu nome é Renê, eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, né, PPGE, da Universidade Federal de Lavras. E essa videoaula faz parte de um projeto, né, da disciplina Leis e Aplicações de Metrologia, ministrada pelo professor Roberto Braga, e onde foi proposto que a gente gravasse alguns vídeos mostrando algumas metodologias de análise de bioespeco laser. No caso, eu vou utilizar aqui especificamente o método Fuji, né, para falar um pouco para vocês. Vamos lá então. Nessa videoaula eu vou abordar esses seguintes tópicos aqui, né, que eu primeiro fazer uma breve introdução sobre o speckle laser, o biospeckle laser, para quem não conhece. Vou mostrar o modelo matemático do método Fuji, né, qual que é o objetivo dele, o que ele apresenta como resultado. O objetivo aqui é utilizar softwares livres, né? E para isso então a gente vai usar o Octave, que é um software bem similar ao MATLAB, para quem também nunca trabalhou com ele. Algumas funções são iguais, né, do MATLAB. Ele também pode funcionar em paralelo com o MATLAB. A gente vai precisar instalar algumas bibliotecas e também todas são gratuitas. Eu vou mostrar o link para a instalação de todas. Vou colocar inclusive o link para vocês fazerem o download do Octave de forma gratuita. E aí sim nós vamos partir no Octave, né, fazer a prática, né, que vai ser do método Fuji. Eu vou colocar também a biblioteca de imagens, né, já retirada de uma semente de café, uma semente de café iluminada com laser. Vamos lá então, vamos começar aqui. Bom, primeiro uma breve introdução sobre o speckle e o biospeckle, né? O speckle é um fenômeno óptico causado pela interferência de frentes de ondas eletromagnéticas que sofrem dispersão após a interação com o meio físico. Apenas um breve histórico, né? Na literatura a gente encontra pesquisas relacionadas a esse fenômeno, né, de speckle datadas dos séculos XIX, mas foi a partir da construção do primeiro laser, né, em 1960 que os estudos foram realmente impulsionados. A princípio, quem começou estudando esse tipo de fenômeno atribuiu o fenômeno, né, apenas a um ruído óptico, mas depois, com o aperfeiçoamento das técnicas, né, o pessoal viu que poderia tirar grandes informações, né, a partir desse granulado formado do speckle. Aí eles viram então que objetos iluminados com laser geram padrões de interferência que se assemelham a uma superfície coberta por uma estrutura granular, né? Aqui até um exemplo aqui do lado, né, do speckle de uma semente de milho, que seria aqui um biospeckle. Esse efeito se dá devido ao fato de, em escala microscópica, grande parte da superfície mostram-se extremamente rugosas, né? Ou seja, elas não são totalmente lisas, elas são rugosas, fazendo com que, com a incidência do laser, né, gere esse aspecto granulado aqui, né, esse chamado speckle. O biospeckle, né, são materiais que possuem partículas em movimentos, produzem um tipo de padrão speckle denominado biospeckle dinâmico. O biospeckle é igual o speckle, porém é formado por partículas em movimento, né. O biospeckle permite a análise da atividade biológica de sementes, fungos, frutos, raízes, dentre outros materiais. Ele pode ser também aplicado a partículas não biológicas, né? Por exemplo, secagem de tintas, monitoramento de algum fluido ou deformação de algum material. E é isso. Para fazer a análise, né, do speckle, alguns métodos estatísticos e matemáticos são aplicados, né? Mas antes, para isso a gente precisa ter uma biblioteca de imagens, né? Essas imagens precisam ser adquiridas de forma consecutiva, necessitando-se de uma câmera especial para tal, né? Aqui eu coloquei um modelo aqui de montagem, né, para aquisição dessas imagens. Basicamente você precisa de um laser, que está aqui. Você pode ter aqui uma lente ou não, né? Porque para direcionar a luz, né, gerada pelo laser ao objeto que você está estudando. No caso aqui está sendo representado por essa semente aqui. E aí então a gente coloca uma câmera aqui que vai captar as imagens aqui, né, consecutivamente, a fim de formar um diretório com várias imagens, né, para poder fazer a análise do speckle em si.
Bom, não é possível atribuir um método para fazer análise de todos os tipos de materiais, né? Portanto, então a gente tem que separar em dois tipos, né, de métodos existentes, são os métodos numéricos e os métodos gráficos. Dentre os métodos numéricos aqui, eu destaquei alguns mais importantes, né, que a gente encontra na literatura com mais frequência. O momento de inércia é um deles, método do contraste é outro, método de autocorrelação. E nessa análise numérica a gente obtém uma saída, né, que indica um nível de atividade, né, geralmente adimensional. Nos métodos gráficos tem outros aqui que destacam o Fuji, né, que eu vou dar nesse trabalho é o que eu vou dar mais ênfase, né, o que eu vou mostrar como é que a gente pode fazer. O método Lasca, né, que é um método de análise de contraste do laser, speckle, e o método das diferenças generalizadas, que é bem parecido com o método Fuji, né, com algumas modificações. É bom lembrar que nessa análise gráfica o que se espera é uma saída visual mesmo, né? A gente apresenta na saída um mapa de uma imagem, né, apresentando um mapa de atividades, onde é possível a gente ver as áreas com mais atividade de acordo com o nível de cor a ela atribuído. Bom, o método Fuji, então, para falar especificamente dele, é uma técnica que analisa um conjunto de imagens de speckle, resultando em uma única imagem. O objetivo é visualizar as áreas com maior atividade da amostra iluminada pelo laser. E o resultado que a gente obtém dele é uma imagem em níveis de cinza ou pseudocoloridas, como a gente está vendo na figura 3, que mostra áreas com distintos níveis de atividade, né? A fórmula aqui que é usada para calcular, né, é essa aqui que está sendo mostrada nessa equação aqui que eu vou marcar. E aí o método Fuji, o que ele faz é o somatório das diferenças das imagens, né, onde esse XJN aqui, XJ, é o valor da intensidade do sinal do enésimo pixel da imagem na posição J. Então ele vai fazendo aqui diferença das imagens, né, e a partir dessa equação ele consegue plotar aqui em uma única figura, né, através desse mapa de atividades aqui, onde a gente pode ver que de acordo com as cores aqui apresentadas tem mais ou menos atividade, né. No caso aqui essa semente a gente pode perceber que ela tem, na semente em si, né, tem mais atividade do que ao redor dela aqui, né, onde a gente tem esse azul aqui que é próximo de zero de atividade, contra aqui que já teria aqui uma atividade de por volta de 20. Então, para a gente fazer o experimento, a gente vai precisar fazer o download aqui do Octave, né? Nesse link aqui, eu já coloquei aqui um IP-link. Os links também vão estar disponibilizados na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Esse link aqui, o download já começa automaticamente, né? É só esperar fazer o download aí, depois eu vou ensinar como é que instala, assim que terminar o download. A gente vai fazer o download da BioSpeckle Laser Tool Library, né, por próprio Octave, nesse link aqui também. Basta entrar lá, vou mostrar para vocês aqui aonde fica. A gente vai vir aqui na aba Download. E aí a gente vai baixar a versão mais recente, né, no caso aqui é a BSLTL 1.1.1.tar.gz. A gente vai fazer o download dela aqui também, clicando nela. A gente vai baixar um livro, né, escrito pelo professor Roberto Braga. Também está disponibilizado de forma gratuita lá no repositório da UFLA. Basta clicar nesse link aqui que vocês conseguem ter acesso ao livro, está em PDF. E lá nele vocês podem encontrar, além do método Fuji, né, diversos outros métodos numéricos e gráficos, né, com exemplos no Octave, que vocês podem fazer os testes lá, então, usando o Octave e seguindo esse livro do Dr. Roberto. Basta vir aqui, né, ver abrir, clicar para fazer o download vai começar. E nesse exemplo, né, que eu vou mostrar, e na maioria dos exemplos contidos no livro, tem uma biblioteca de imagem também disponibilizada lá pelo repositório da UFLA, né, disponibilizado pelo Dr. Roberto, onde vocês vão poder baixar a biblioteca de imagem do Speckle Laser do grão de café, né,
É uma biblioteca, acho que com 128 ou 129 imagens, né, consecutivas, que a gente vai usar para fazer a análise. Basta clicar aqui em enviar abrir, o download vai começar também. E eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz a instalação do Octave e como que a gente vai fazer a instalação também dessa biblioteca e como a gente vai usar essas imagens para fazer a análise do método de Fuji. Bom pessoal, para fazer a instalação do Octave é bem simples, né? A gente vai na pasta onde a gente fez o download do Octave. A gente vai clicar duas vezes aqui nesse arquivo do WinRAR, né, baixado. A gente vai extrair, né, para o lugar da nossa preferência. No caso aqui eu vou colocar no C2 pontos direto aqui. É só dar um OK e esperar aqui um pouquinho. Vai demorar aí um pouquinho, mas assim que extraído o software já está instalado. Vou pular o vídeo para a parte que ele já está instalado. Bom, aqui o Octave já está instalado, né? A pasta está aqui descompactada no lugar que eu escolhi. Basta abrir aqui, né? Clicar duas vezes e aí você vai clicar aqui nesse link, nesse Octave aqui, né? Nesse atalho. Tá bem aqui embaixo. Basta clicar duas vezes e aí vai abrir o Octave. Basta aguardar um pouquinho. Bom, aqui essa é a janela de comando do Octave, né, bem similar ao MATLAB. A gente vai precisar agora instalar então a biblioteca. Para isso a gente vai voltar lá na nossa pasta onde estão os arquivos, né, que a gente fez download. A biblioteca é essa bsltl-1.1.1.tar. Você pode fazer a instalação dela a partir dessa pasta mesmo. Não precisa descompactar, pode deixar aqui. Bom, o BSL Data Coffee Seed aqui, né, que são as sementes de café que a gente vai utilizar, ou as nossas imagens. Eu vou extrair para uma pastinha que eu criei chamada laser. Basta abrir aqui, né, clicar duas vezes e extrair para a pastinha de sua preferência. Você pode criar uma ou pode fazer direto daqui de onde está a pasta download também, não tem problema. A gente vai precisar do endereço dela depois, mas eu vou mostrar para vocês como a gente faz para pegar lá. A gente vai agora então instalar o BSLTL 1.1, né, que é a biblioteca. Para isso a gente vai aqui no Octave. Vou fazer aqui um pkg list só para a gente ver que não tem nenhum pacote instalado, né? E para a gente fazer a instalação então desse pacote a gente vai usar o comando pkg install, colocar aqui uma aspasinhas e aí a gente vai lá na nossa pastinha onde está o arquivo, né? No caso pode ser aqui direto do download ou lá na pasta que eu criei, né, na pasta laser, depende de onde você colocou o seu arquivo. Você vai copiar aqui o endereço dela e vai colocar lá no Octave, acrescentando aqui o nome dela, né, bsltl tracinho 1.1.1.tar.gz. Tem que colocar o GZ aqui, apesar de lá no nome do arquivo não ter esse GZ, ele tem que ser colocado aqui, senão não funciona. E aí basta dar um Enter, a biblioteca vai ser instalada, vai aparecer algumas informações aqui. Pode aparecer mais coisa que isso aqui, mas pra gente testar se está instalado ou não, basta a gente fazer um pkg list, que vai aparecer aqui que essa biblioteca foi instalada com sucesso. A gente precisa carregar ela, né, quando a gente for usar. Para isso a gente faz um pkg load e digita o nome dela, que ela vai automaticamente ser carregada e está pronta para ser utilizada. Bom pessoal, com o Octave instalado, né, e as imagens já descompactadas em uma pasta, né, a gente vai começar aqui a fazer os comandos, né, para poder fazer aplicar o método Fuji. Eu vou fazer aqui na própria janela de comando mesmo, né, mas você poderia estar fazendo aqui no editor, assim como no MATLAB, né, no modo edit. Então vou fazer aqui direto na janela de comando, né, um comando por vez para a gente poder ir acompanhando. Bom, a primeira coisa é indicar o diretório, né, onde as imagens estão descompactadas, né. E para isso a gente vai usar o images.dir. A gente vai criar uma variável aqui, né, images.dir. E aí aqui a gente vai colocar o endereço, né, onde estão as imagens. Eu vou lá no meu computador
na pasta que eu criei e coloquei as imagens, né? Vou copiar aqui o endereço que está no meu computador, no caso é esse aqui. Volto aqui no Octave, né? Coloco aqui o endereço, ponto e vírgula, e dou um Enter. Assim, agora eu já especifiquei o diretório onde estão as minhas imagens, né? Agora eu vou ter que criar aqui um datapack, né? Esse datapack cria uma matriz de três variáveis aqui, né? Onde a terceira variável indica a quantidade de imagens, né, que eu tenho, que eu estou usando, no caso 128, e a primeira e a segunda coluna indicam a dimensão das imagens, né? Lembrando que todas as imagens têm que ser do mesmo tamanho. No nosso caso aqui, se eu não me engano, elas são de 428 pixels por 428. Então a gente vai criar aqui, né, esse datapack. De 1 até 128 imagens. O formato dessas imagens é o BMP, né? Fechou aqui. Ponto e vírgula. Pra gente ver aqui a dimensão dessa matriz data criada, né? A gente pode fazer um size data. E aí a gente vai ver exatamente isso, né? Que as imagens têm 448 pixels por 448 pixels e são 128 imagens. Para a gente usar o método do Fuji, a gente vai ver que a gente vai precisar de um anyTimes, né? E a gente vai falar que esse anyTimes é igual ao comprimento da terceira coluna, né? Do vetor data que a gente criou. Ou seja, anyTimes é igual a 128. A gente pode dar um help Fuji aqui para a gente ver para que a gente precisa desse anyTimes, né? Aqui nesse help Fuji a gente vê como que é feito o cálculo, né? Aquela fórmula apresentada lá no slide, ela está aqui com algumas modificações aqui do próprio software, né? Que é a inserção desse EPS aqui. Aqui o anyTimes, tá aqui o anyTimes que a gente vai precisar usar, que é essa variável que a gente acabou de criar. Então a gente já tem as ferramentas necessárias para poder usar o método Fuji, né? Então vou criar uma variável aqui chamada Fuji e ela vai fazer o método Fuji dessas imagens que a gente criou, né? Que no caso data. E aí a gente vai obter a saída visual, né? Que a gente espera. Aqui nesse mapa de atividades a gente pode ver que a atividade, né, dessa semente, né, depois do processamento do método Fuji, a gente vê aqui que em relação à mesa, né, onde está a semente, a atividade é bem maior aqui, né, na própria semente do que na mesa. A gente vê aqui de azul a mesa e aqui a atividade maior na semente. A gente pode ver aqui alguns pontos, né, onde a atividade da semente é maior, obtendo o resultado que a gente esperava, né? Aplicando o método do Fuji, que é justamente essa saída visual com esse mapa de atividades. Esse mapa pode revelar diversas coisas, né? A gente, por exemplo, numa semente, a gente poderia ver uma maior atividade em algum local onde está correndo uma evaporação de água ou um deslocamento de fluido, né? Então esse mapa de atividade é bem importante para poder detectar essas coisas e esse método pode ser aplicado para isso. É isso. Muito obrigado, pessoal, para quem assistiu a videoaula. Eu sugiro vocês que utilizem a apostila, né, indicada para fazer os outros métodos, para estudar mais sobre o BioSpeckle, né, e análise do BioSpeckle. Caso precisem de alguma coisa, vou deixar meu e-mail aqui e quem sabe eu posso ajudá-los em alguma coisa. Obrigado, até mais, até a próxima.